hoje, como foi anunciado, o tema é Jesus, o nosso melhor amigo. E podem abrir as Bíblias em João capítulo 15, João capítulo 15, versículo 12. João capítulo 15, versículo 12 até 15, página 1165. E é o próprio Senhor Jesus que está a falar aqui. E ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, por tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Jesus, o nosso melhor amigo. Irmãos, na jornada da nossa vida, uns já têm mais anos do que outros, e sabem, fazemos amigos, olhamos para as crianças e vemos como elas começam logo a fazer os amigos, e às vezes já muito à frente da nossa vida, é um amigo de infância, um amigo que eu fiz ainda quando eu era menino, ainda era pequenino. Assim é, irmãos, nós fazemos amigos, perdemos também amigos. E então vou fazer algumas perguntas para pensarmos, não é para responder. Quem é o teu melhor amigo? Podemos pensar alguns instantes, quem é o meu melhor amigo? E há quem possa responder, eu tenho mais do que um amigo. E nós podemos perguntar outra vez, bom, o que é que te atraiu? O que é que te atraiu nas outras pessoas para que se tornassem os teus melhores amigos? Porque é que aquela pessoa é o meu melhor amigo? E muitos respondem, olha, foi atrair uma pessoa atrativa, e os mais diversos motivos e coisas diferentes, olha, foi a sua aparência, é uma pessoa que eu, em termos de aparência, eu gosto, ou o interior da pessoa, aquilo que ela é, também me levou a que eu fosse amigo dela, ou olha, houve acontecimentos na nossa vida e ela estava lá, foi a pessoa que ali estava e que esteve ao meu lado, e desde aí nos tornámos os melhores amigos, etc. Podemos ter os mais diversas respostas. Mas mesmo pensando agora no teu melhor amigo, o nosso melhor amigo, com esse melhor amigo também ele é melhor amigo, mas também há mal-entendidos e desapontamentos e muitas vezes sentimentos de rejeição. E estas coisas são duras, são tristes, são difíceis, especialmente quando vêm do nosso melhor amigo, de quem nós não esperávamos que isso acontecesse. Amigo que nós temos há tantos anos, ou até um bom amigo que eu tenho há pouco tempo, mas aconteceu qualquer coisa ali. Eu próprio, se calhar todos nós aqui, eu próprio tive grandes desilusões com amigos que também tinha. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, encontramos na palavra de Deus a palavra amigo muitas vezes. Portanto, amigo é bíblico. Está na palavra de Deus. E em vários textos da Bíblia, esses textos que nos falam do amigo, permitem-nos obter uma definição do que é o verdadeiro amigo. E hoje nós queremos aplicar esta palavra amigo, queremos aplicá-la ao Senhor Jesus Cristo. E mostrar e provar pela palavra de Deus que de facto Jesus é o melhor amigo e o maior amigo que nós possamos ter. Todos nós devemos agradecer pelos amigos que temos hoje. Sim, temos hoje, eu tenho amigos hoje, cada um de nós tem os seus amigos. Agradecer. Obrigado, Senhor, pelos amigos, que eles são importantes. Mas hoje gostaria que nós olhássemos para um amigo que supera todos os amigos, melhores amigos,
que nós temos, ou que ainda venhamos a ter, ou os melhores amigos que nós já perdemos ou ainda podemos vir a ter e depois a perder no futuro. Hoje gostaria de apresentar um amigo que é diferente. É diferente de qualquer amigo que nós temos ou que já tivemos. Porque este amigo é completo. É completo. É um amigo que não nos irá compreender mal. É um amigo que nunca nos irá desapontar, nunca nos irá rejeitar, nunca permitirá que nós nos sintamos sós. Olha, não tenho ninguém, nem família, nem sequer um amigo. Tens este amigo. Porque ele é o melhor, o maior amigo de sempre. E falamos de quem? Falamos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E nós vamos ver isso mesmo aqui em João capítulo 15. Temos aqui várias vezes neste texto tão curto a referência a amigo. E aqui Jesus vai tratar deste assunto da amizade conosco e da nossa amizade com Ele. Portanto, em primeiro lugar, irmãos, Jesus, o nosso melhor e maior amigo. Não é retórica, é verdade. Vejam que no início do capítulo 15, Jesus começa a falar logo de um relacionamento bem próximo, bem íntimo que ele tem connosco. Lá no versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então vejam, Jesus começa aqui a falar de um relacionamento tão íntimo. Olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Os ramos estão ligados à videira. São as varas. Quem está em mim e eu nele. Não há relacionamento mais íntimo do que este. Jesus está em nós e nós estamos nele. Unidos. Então reparem, irmãos, muitas pessoas não pensam em Jesus como um amigo. Nessa perspectiva de ser um amigo. Ou de Jesus não apenas ser, nós olhamos para Ele como um amigo. Nós pensamos em Deus, pensamos que Deus é o Deus, é nosso Pai, é Deus que se revela como Filho, Jesus, Deus que se revela como o Espírito Santo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso mestre, Ele é o Criador de todas as coisas, Deus é o governador das coisas todas do universo. Como é que eu posso pensar neste Deus com esta grandeza, poder, esta soberania, como um amigo pessoal? Como esses amigos que nós temos. Porque, na verdade, irmãos, nós precisamos de Jesus como amigo. Nós desejamos ter Jesus como nosso amigo. Não apenas precisamos, como desejamos. Eu quero ter um amigo como Jesus. Porque se nós passamos por circunstâncias difíceis na vida, às vezes não entendemos nem compreendemos porquê, o que é que está a acontecer, e nós queremos mudar as coisas, queremos que as coisas fiquem bem, e se calhar esquecemos, mas eu tenho um amigo. Nós na nossa vida, deixa eu ligar àquele amigo e falo com ele, e compartilho com ele, ele talvez me possa ajudar. E não nos podemos esquecer que temos um amigo que supera tudo. E essa pessoa é o amigo dos amigos que está ali junto de nós para nos ajudar, que está ao nosso lado. É o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele diz aqui. Veja no versículo 14. Vós sereis meus amigos. Jesus está a falar, nós somos amigos. Qualquer pessoa pode ser amiga de vós sereis meus amigos. Ou 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, tenho-vos chamado amigos. Portanto, Jesus é nosso amigo e nós podemos e devemos ser amigos de Jesus. Então, começando no versículo 12, Jesus, sobre este tema do amigo, que ele fala do versículo 12 ao 15, ele começa por falar do amor e do amor dele por nós.
E dá-nos aqui a ordem, dá-nos o mandamento para que nós também amemos os outros como Ele nos amou. Como Ele diz, o meu mandamento é este, a minha ordem, o meu mandamento, a minha instrução é esta, que vos ameis uns aos outros, mas como? Há muitas formas de amar. Mas Jesus aqui é claro e diz, mas amar como eu. Não é? Porque se nós não amarmos da forma correta, podemos falhar. Mas Jesus não falhou no seu amor. Ele diz, amem-se como eu amei. Como eu vos amei a vós. Porque, irmãos, este é o amor que não falha. Porque o que é essencial numa amizade? Há muitas coisas importantes numa amizade, não há? Mas tem que haver amor. Porque se for uma amizade só de interesse, aquilo falha, a qualquer momento falha, não é? Uma amizade verdadeira tem de haver amor entre nós e essa pessoa amiga. É esse amor pelo amigo que vai fazer o quê? Que vai ultrapassar todas as barreiras. Vai ultrapassar todas as dificuldades. Porque a maior prova de uma amizade é o amor. Não podemos olhar para uma pessoa como nossa melhor amiga se não tivermos um amor por ela. É o que Jesus está aqui a dizer. Porque ele vai aqui iniciar neste versículo 12 este tema do amigo. Pois no versículo 13 ele diz: ninguém tem maior amor, depois de ter falado amar como eu amei, ele vai explicar qual é o amor dele. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Portanto, irmãos, Jesus é o amigo que dá a vida. Ele é um modelo perfeito de amizade. Vejam o que é que ele diz aí, versículo 13. Ninguém tem maior amor. O maior amor é aquele que dá. E neste caso, a própria vida. Porque o bem mais precioso que qualquer pessoa tem é a vida. E por isso, a maior expressão de amor é dar a própria vida. Foi o que Jesus fez. Deu a sua vida na cruz em sacrifício por quem? Pelos seus amigos, que somos nós. Na verdade, irmãos, pode acontecer na nossa vida que alguém até dê a sua vida por nós. Podem ocorrer situações tão diversas que a pessoa dá a sua vida. Dá a sua vida. Para salvar a nossa vida. Mas nunca pode salvar a nossa alma. Olha, quando alguém precisa de um coração, olha, a única hipótese, só se a pessoa morrer é que pode dar o coração, não é? Ou dar um outro órgão qualquer. E a pessoa até pode, olha, eu dou a minha vida para salvar a vida do outro, mas não a alma. Então o amor de Jesus é único porque ele foi capaz de dar e de morrer para salvar a nossa vida, mas é a nossa alma para a eternidade. Por isso Jesus, ele não fala aqui, falar de amizade é fácil. Ele encarna, ele é a própria expressão, o modelo perfeito da amizade perfeita, porque deu a sua própria vida. É assim que Jesus define aqui a amizade. Não pensar na amizade como um sentimento, mas é uma entrega. É como um sacrifício, é dar a sua vida por outra pessoa. Porque amigo não é quem está presente só nos bons momentos. Nas alegrias, nas boas ocasiões. Vou convidar os meus amigos. E está certo. O amigo verdadeiro é quem se entrega e às vezes está disposto a pagar um preço, às vezes alto, mas necessário pelo seu amigo. Então, olhando melhor aquilo que a Bíblia diz sobre o que é o verdadeiro amigo, o que envolve ser um verdadeiro amigo, vejam Provérbios 17:17. Provérbios 17:17. Diz, em todo o tempo ama o amigo. Em todo o tempo. Qualquer situação, qualquer hora, qualquer ocorrência, todas as circunstâncias, em todos os tempos, o amigo é aquele que está lá, em todo o tempo.
Não, os problemas não afetam a amizade. Os mal-entendidos, palavras que possam surgir, o amor vai ultrapassar isso tudo. Transcende tudo isso e por isso a verdadeira amizade permanece em todo o tempo. Isto é ser verdadeiramente amigo. Em todo o tempo ama o amigo, não só nas boas ocasiões. Também Provérbios 18, 24 diz: há amigo mais chegado que um irmão. Um irmão, está-se aqui a falar da família. Família é quem está mais próximo de nós, é do nosso sangue, é da nossa carne. Mas o amigo, há amigos que ultrapassam a própria família. E todos nós temos isso, não é? São mais chegados do que até o familiar, o nosso irmão. São mais do que a própria família. Estão lá em qualquer circunstância, não abandonam nos momentos difíceis, compreendem todas as coisas que estão a acontecer. E essa pessoa é Jesus Cristo, está sempre ao nosso lado, amigo fiel, mais chegado que um irmão. Em todo o tempo, Jesus nos ama e está conosco. Portanto, irmãos, o bom amigo distingue-se por estas coisas: constância, sempre disponível, sua presença, sacrifício, lealdade. E assim é Jesus, um amigo que tem todas estas características. Voltando a João capítulo 15, agora versículo 14, temos outra realidade da amizade. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Agora temos o custo de ser amigo de Jesus. É uma outra faceta da amizade, desta vez com Jesus. Porque ter um verdadeiro amigo envolve receber, gostamos de receber dos nossos amigos, mas também envolve dar. Envolve um custo, um preço da nossa parte. Mas vale a pena. Especialmente se Jesus é esse amigo. E ele diz aqui, no versículo 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus é nosso amigo quando nós queremos nele. Quando queremos, confiamos em Jesus, ele é nosso amigo. É nosso amigo para a eternidade. E depois ele diz-nos aqui que a obediência à palavra de Jesus, a obediência aos seus mandamentos, vão ser a prova do nosso amor para com ele, da nossa amizade para com Jesus. É isso que, vejam o que é que os amigos de Jesus fazem por ele. O que é que os amigos de Jesus fazem por Jesus? Fazer o que eu vos mando. Porque ele é nosso mestre, ele é o nosso Senhor, o nosso pastor. Fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que ele manda. Versículo 15: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Agora isto é muito interessante, porque já é um privilégio muito grande servir a Jesus, não é? Um privilégio servir a Jesus. Por exemplo, há pessoas que gostavam de trabalhar, sei lá, e pensemos numa empresa, assim, uma coisa excepcional. Ai, eu gostava tanto de trabalhar ali. Mas não consigo, não posso, não tenho possibilidades, não reúno as condições para trabalhar ali. Mas servir a Jesus, não é? Que honra, não é? Que privilégio, que alegria. E isso é um privilégio imenso, servir a Jesus. Mas aqui diz que somos mais para Ele do que ser servos. Somos servos, porque o servimos, mas Jesus vai mais além. Olha, já não vos chamarei servos, tenho-vos chamado amigos. Tenho-vos chamado amigos. É uma honra, irmãos, dizer: Jesus é meu amigo. É uma honra dizer: Jesus é meu amigo, eu sou amigo de Jesus. Que honra, irmãos. Pensando agora está agora aí no
já vai acabar hoje, futebol. Né? Alguém que possa dizer, eu sou amigo do Neymar. Sou amigo do Neymar. Olha, o Neymar é meu amigo. Há pessoas, olha, eu sou amigo do Ronaldo. Sou amigo, ele telefona-me, ele escreve-me. Ó Rui, olha, queres vir cá jantar? E ia dizer, eu sou amigo do Ronaldo. E o Ronaldo é meu amigo. E, sei lá, estou aqui a dizer estes dois, mas podem pensar pessoas assim, top. Né? É uma honra ou não é? É uma pessoa sente-se, eu sou amigo de fulano e fulano é meu amigo. Irmãos, pensemos, olha que Jesus está a dizer aqui. Eu chamo-vos amigos. Nós somos amigos de Jesus. E Ele é nosso amigo. Jesus é meu amigo. Ele não é apenas meu Salvador, é meu Senhor. Ele é meu amigo. E sim, eu sou amigo dele. Irmãos, é o que Jesus está aqui a dizer. É uma honra, irmãos. É uma coisa única, espetacular. Naquele tempo em que Jesus está aqui a falar, um servo, alguém que servia, tinha o seu senhor que lhe dizia, olha, hoje vais fazer isto. É como hoje num trabalho, não é? O patrão, o chefe diz, olha, hoje quero que faças isto. E não há mais nada entre o chefe e o patrão e o empregado, não é? O chefe, olha, o chefe vai falar da sua vida, não vai, serve e é o Senhor. Mas aqui, porque nós somos amigos de Jesus, ele diz aqui, eu tenho-vos chamado amigos, diz, o servo não sabe o que faz o seu senhor, a maior parte das vezes não há nenhuma ligação mais. Há uma tarefa, um trabalho para fazer e pronto. Mas Jesus diz, eu chamo-vos amigos porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Vocês são meus amigos. Aquilo que o Pai tem para dar a conhecer ao mundo, eu vos tenho dado essa revelação. Jesus compartilhou tudo aquilo que ouviu do Pai, compartilhou com estes amigos, conosco. Aquilo que nós sabemos de Jesus e de Deus, o mundo não sabe. É verdade ou não é? Não sabe. Até é uma honra saberes porque Jesus é teu amigo e compartilhou essas verdades únicas. É o que Jesus está a dizer. Tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. Então a amizade verdadeira, completa, envolve isto também. Se tiverem o vosso melhor amigo que vos esconda coisas que vocês gostam, olha, é meu amigo, mas não me disse isto, não me disse aquilo. Ficamos aborrecidos, não é? Afinal, é um amigo interesseiro. Só o verdadeiro amigo é aquele que abre o coração e diz tudo. É assim com Jesus. Porque ele é o verdadeiro amigo, não esconde nada de Deus, nada da revelação de Deus, nada dos planos de Deus, não esconde nada disso a nós. E nós conhecemos, porque ele é nosso amigo. Jesus é também o amigo que corrige com amor. Pensem nisso, irmãos. Porque a verdadeira amizade envolve muitas outras coisas. Em Provérbios 27:6 diz, leais são as feridas feitas pelo amigo. Não é? Leais são as feridas feitas pelo amigo. Aqui não está a dizer que o amigo vai dar um tiro ou vai com uma espada cortar feridas. Aqui está a dizer que às vezes o verdadeiro amigo chama a atenção. Diz coisas que não gostamos de ouvir, mas é para o nosso bem. Porque os amigos alertam de perigos, corrigem os erros dos seus amigos, não os deixam ir e continuar pelo erro, pelo mal, porque traz consequências. O amigo não alimenta o erro, conduz, leva à verdade. Olha, não faças isso. E repreende se for necessário. Então, um amigo que te corrige, que te diz coisas que tu não gostas, mas que são verdade, são para teu bem, é um verdadeiro amigo. Porque isso é proteção, isso é cuidado. Leais são as feridas feitas pelo amigo. E Jesus, que é o nosso melhor amigo, corrige os crentes. Corrige-nos. Porque nos ama, porque somos seus amigos. Portanto, a correção faz parte da verdadeira amizade. Porque é uma correção fiel e é protetora. Por fim, irmãos, Mateus 11:19. Mateus 11:19. Acho que vai aparecer ali. Diz:
Esta é uma altura em que estão a criticar Jesus. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Então, a dada altura, começaram a criticar Jesus, os seus adversários. Jesus, ele dá-se bem com os pecadores, com os publicanos, com gente que não é assim de boa fama. A crítica dos seus inimigos. Jesus é amigo dos pecadores. É verdade. Na verdade, Jesus é o amigo dos que não têm amigos. Porque ele supera todos os amigos que tu faças ou que venhas a fazer ao longo da tua vida. Quando tu eras pecador, ele estava pronto para ser teu amigo. Quando estavas ainda sem render a tua vida a ele, estava lá para que tu pudesses aceitar. Amigo dos pecadores, mas para os poder salvar. Jesus era amigo dos pecadores não para ser como ele. Fez-se amigo dos pecadores para poder salvar os pecadores. E nós também, irmãos. Se os nossos amigos, nós temos que saber estar no mundo. Se só tivermos amigos crentes, como é que salvamos os descrentes? Eu tenho amigos descrentes, que me encontro muitas vezes com eles. A quem já dei bíblias, já dei folhetos, quando a ocasião se proporciona de um testemunho. Nós temos de ter relacionamentos, não vamos ser como o apóstolo Paulo disse, fiz-me tudo para com todos, para poder salvar alguns, não é? Mas sem entrar pelo caminho da transgressão. Nós temos de falar e dar-nos com, senão passamos aquela pessoa santinha, não olha para ninguém. Não. Como Jesus, amigo dos pecadores. Nós temos de ter relacionamentos com pessoas que não estão ainda na igreja para poder alcançá-los. É bíblico ou não é? É. O exemplo de Jesus. Então, irmãos, Jesus era amigo dos pecadores para poder salvá-los. E nós também nos devemos relacionar e fazer amizades com aqueles que ainda não são crentes, sem sermos como eles, é claro, mas para podermos alcançá-los para Jesus. Irmãos, agora uma pergunta valiosa para nós meditarmos. Jesus já é teu amigo? Já és amigo de Jesus? Já respondeste ao convite de Jesus para ser teu amigo? Jesus quer ser teu amigo. E como é que nós nos tornamos amigos de Jesus? Crer nele, colocar a nossa fé na sua pessoa, naquilo que ele fez, crer que és um pecador, que és desobediente às leis de Deus, transgressor das suas leis, e por isso és considerado por Deus culpado e condenado. E precisas que Deus justifique o teu pecado para poderes ter salvo. Romanos 6:23, que nós conhecemos, diz, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E também Romanos, e essa é a situação em que todos se encontram antes de terem Jesus como seu amigo. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Isso vai aparecer ali. Romanos 10, eu vou ler. Romanos capítulo 10, é fácil. Versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Crê em Jesus, porque se creres, ele é o teu maior amigo e o melhor amigo. E é o teu Salvador. Em conclusão, há muitos que pensam que precisam de um amigo com dinheiro. Precisam de um amigo com poder, com influência, com prestígio. Mas, na verdade, o pecador precisa de um amigo que possa salvar a sua alma.
da culpa do seu pecado e livrá-lo da condenação ao inferno. E Jesus, e somente Jesus, é esse amigo. Milhares podem fazer boas coisas pelos seus amigos, mas nenhum pode fazer algo que é único, que é pagar o preço pelo pecador. Jesus é esse amigo especial que morreu na cruz para que os pecadores, arrependidos do seu pecado, possam viver com ele eternamente. Jesus, o melhor e o maior amigo. Amém, irmãos? Amém. Glória ao nome de